Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos tempos. Este é o programa de número 93, ou seja, há quase 100 semanas estamos anunciando e discutindo o Evangelho a cada semana. Que bom estar com você e que bom estarmos juntos a cada semana. Por favor, essa conversa é transmitida por uma rede de canais, são 8 canais atualmente que transmitem, e claro, gostaria de convidá-lo e convidá-la a comentar, curtir, mandar para aquele amigo, aquele familiar, para que também possa somar com a gente, né? Então fica aí sempre as nossas boas-vindas a quem chega trazendo a paz, que fiquem também com a nossa paz, né? Com essa paz. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje, nesse segundo domingo do Tempo Comum, eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma alegria grande de estar com você e com todas as pessoas dessa roda. Com certeza, sempre maravilhoso fazermos essa partilha. Muito bem, pessoal. Como eu sempre falo aqui, né, sem mais delongas, neste segundo domingo do Tempo Comum do Ano A, o evangelho que a gente reflete hoje é João, capítulo 1, versículos de 29 ao 34. É o texto que nos traz o testemunho de João Batista sobre Jesus. E aí, como sempre, Marcelo, por favor, traga-nos uma palavra inicial sobre esse evangelho, o que é que ele tem de próprio que pode ser partilhado. Desde a semana passada a gente veio falando, né, de João Batista, do batismo, como que é que esse evangelho tem de novidade? Darlan, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam como foi, ou como teria sido, né? Ninguém assistiu. Eles contam muitos anos depois, mas contam o batismo de Jesus. O 4º evangelho, que é atribuído ao João, ninguém sabe quem foi que escreveu, ele já foi escrito depois, lá pelo final do século I, talvez até começo do século II, e ele não conta o batismo de Jesus, ele não diz como foi. Ele conta o que João Batista diz sobre isso. Então é a palavra de João que é, como você falou aqui, o testemunho de João sobre o batismo de Jesus. E que testemunho é esse? É o testemunho de que João batiza com água, Jesus batiza no Espírito. Mergulha a gente. Você sabe que batismo significa mergulho. É a palavra grega para mergulho. Tanto faz falar batismo como mergulho. Então João diz, eu batizo com água. Alguém vem aí e batiza no Espírito Santo. Por que é isso? Por que ele insiste nisso? Ele insiste nisso para os discípulos de Jesus também passarem do batismo de água para o batismo do Espírito. Porque tem muita gente, eu conheço até padres, pastores, que celebram a festa do batismo de Jesus dizendo é uma ocasião ótima da gente ver o nosso batismo, mas o nosso batismo não é o batismo de João. Nosso batismo é a Páscoa de Jesus. Os cristãos antigos eram batizados na noite da Páscoa. O batismo da gente é mergulho na morte e na ressurreição de Jesus. Não é o batismo para perdão dos pecados. Isso é o de João. Então, nesse sentido, o Evangelho de João Batista João Evangelista faz essa diferença. Ele deixa isso claro. O batismo cristão é outra coisa. O batismo de João anuncia o batismo cristão. É uma profecia, é um anúncio anterior, mas tem que fazer a distinção. É isso. Maravilha, Marcelo. Então, eu acho que esses
Esse e os anteriores é um evangelho que a gente parte muito dessa ideia das interpretações, né? O que quer dizer cada frase, como que a gente pode entender melhor, como que se atualiza cada passagem do evangelho. E esse de hoje não é diferente. E aí você trouxe muito bem para a gente agora qual a diferença desse batismo o batismo de João Batista com esse hoje que é realizado, né? Essa tradução, essa interpretação. E no versículo seguinte, né? João apresenta Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa de fato, é uma dúvida que por muito tempo eu tinha. Como que a gente pode interpretar melhor esse versículo? É a citação de um versículo do profeta Isaías. No capítulo 53 de Isaías, eu acho que versículo 8 ou 9, não me lembro agora, é, diz que o servo de Deus que vem libertar o povo, é um pouco como a gente tinha um cântico na caminhada antiga que dizia: o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Quer dizer, não é um rico que vai salvar o pobre, quem vai salvar o pobre é outro pobre. Então, esse outro pobre na Bíblia é chamado servo de Deus, entendido servo no sentido mesmo de servidão, de se colocar a serviço. E ele diz, o capítulo 53 de Isaías, que ele vem como um cordeiro para o matadouro. Portanto, ele vem não porque Deus queira que morra, não que Deus queira o sacrifício, mas ele vem para o mundo e o mundo é assim. Então, o mundo mata, a sociedade dominante mata. E ele vem sem violência, sem reação de força, ele vem impotente, ele vem como um cordeiro. E aí o Evangelho de João diz: eis o Cordeiro de Deus, quer dizer, o servo de Deus, Jesus. Muitas vezes a igreja entendeu isso como eis o Cordeiro pascal a ser imolado. Quer dizer, e por isso dizem que a missa é a representação do sacrifício da cruz. Mas se eu disser isso aqui para você, eu estou dizendo que Deus Pai é tão cruel que quis que o seu próprio filho morresse na cruz, derramasse seu sangue para salvar a gente. Então Deus não é amor, se é assim. Quer dizer, para mim, o que eu entendi no Evangelho é que Deus nos salva gratuitamente, salva porque nos ama. Não precisa que Jesus tivesse morrido na cruz. Jesus morreu na cruz assassinado pelos maus, pelos pelos opressores, tanto da religião como do Estado, e não por em nome de Deus, por causa de Deus, que Deus quis que ele morresse, de jeito nenhum. Então, eis o Cordeiro de Deus quer dizer, eis aquele que sem poder e sem usar a força veio nos salvar. Que bonito, Marcelo. Marcelo, eu acho incrível, eu fico assim, refletindo, querendo falar outras coisas, né? Mas vamos deixar isso ruminar em nossos corações Fale para tranquilo, com toda que a liberdade. gente. Não, mas para que a gente possa também sentir melhor isso, né? Fazer com que isso traga efeitos, traga no nosso coração essas inquietações. Às vezes é bom também. E quem está em casa, como eu sempre falo, né? Se quiser deixar perguntas, comentários, é sempre bom. E aí, Marcelo, uma coisa que eu sempre gosto de fazer são as pontes do evangelho com o nosso cotidiano, né? Então, qual a relação desse evangelho com a nossa vida hoje? Como que a gente pode fazer essa ponte? Aquele sobre quem eu vim descer o Espírito é esse que dá testemunho. Testemunho de quê? Então, para mim, Marcelo, hoje, como é que eu dou testemunho de Jesus, Cordeiro de Deus? Assumindo a inserção em um mundo injusto e podendo descobrir nisso uma missão de testemunhar o projeto divino no mundo. Nesses dias, Darlan, nós vivemos
um sofrimento enorme de ver pelas notícias de televisão a invasão da Venezuela. Mesmo entre nós, do nosso grupo, eu sei que tem gente que, indo atrás da mídia e do que a mídia diz, considerava o presidente da Venezuela como ditador, mas, a não ser que seja de extrema direita, sofreu com a invasão do Império norte-americano, que matou 80 pessoas para prender um casal. E um casal que nada indica que mereça aquilo que eles estão acusando. Então, é uma coisa violenta, terrível, que a gente se sente impotente, você e eu não temos o que fazer, não podemos fazer nada, mas podemos sim fazer uma coisinha. Sabe o que é que a gente pode fazer? Desmontar a propaganda do adversário, a propaganda de quem recebe milhões de dólares, todo dia recebe dinheiro, seja, por exemplo, essas televisões oficiais tipo Globo. Eu assino a UOL, não tem um dia em que eles não digam o ditador Nicolás Maduro. Isso é proposital, isso não é por acaso. O presidente Maduro foi eleito numa eleição absolutamente honesta, que foi testemunhado por observadores internacionais, e não merece isso. Ele pode ser autoritário, ele pode ter os defeitos pessoais que tiver, mas não isso. Então, como é que a gente vivencia hoje esse evangelho? É sendo testemunha do Espírito de Deus, que é amor, que é vida nova, que é direito de todos os povos fazerem o seu caminho, e não um império norte-americano, estadunidense, que diz como é que a Venezuela vai viver agora. Você pode até não ser a favor do regime bolivariano, eu sou, mas você pode não ser. Mas é justo um país oprimir o outro dessa maneira? Bloqueio econômico que não permite entrar no país nem aspirina. E as pessoas morrem, não é o presidente Maduro que está morrendo, é o povo. A quantidade de venezuelanos exilados no Brasil e culpando o governo. Mas o governo como vai fazer? Se o bloqueio econômico é total, se as reservas internacionais de dólar que o governo tinha por vender petróleo foram todas roubadas pelo Império Norte-Americano, que não permite a Venezuela retomar o dinheiro, e se todo dia a propaganda é essa. Então, sejamos testemunhas da verdade, do amor, da libertação, da vida. E aí tem que ter senso crítico, aí tem que aprender a ler a história. E acho que eu aprendo isso desse evangelho. Que maravilha, Marcelo. Então, minha gente, batismo é uma palavra grega para mergulho, como o Marcelo muito bem trouxe. Nós vivemos mergulhados em muitas coisas e isso nos dispersa e desagrega. A espiritualidade é o trabalho de unificar o nosso ser. E a inserção amorosa na missão junto ao povo empobrecido é um excelente meio de vivermos esse batismo unificador do nosso ser. E aqui eu peço licença para retomar o poema do saudoso bispo Dom Pedro Casaldáliga. Tu és um Deus escondido, mas na carne de um homem. És um Deus escondido em cada rosto de pobre. Mas teu amor a nós se revela, quanto mais se esconde. Sempre entre tu e eu uma ponte. É impossível olvidá-lo. Tanto me chamas tu, como te busco eu. Os dois somos encontro, fazendo-me o que sou, desejo e busca. Tu és o que és, dom e abraço. Pedro Casaldáliga. Que beleza, que coisa linda. Saudade dele.
Faz muita falta, né, Marcelo? E que bom podermos eternizá-lo, né, em nossas vidas, em nossos corações e na caminhada. Grande É isso, abraço para você e para todos e todas. beijo no coração, Marcelo, a você que nos acompanha, sempre bom estarmos juntos. Beijo, tchau, tchau, excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.